Olá, bem-vindos, bem-vindas a mais uma das nossas Pocket Class. Hoje a nossa aula, o foco vai ser em desenvolver movimentos de torção da coluna. Os movimentos de torção da coluna, eles aliviam muito as tensões nas costas, na lombar, eles trazem mais lubrificação para os espaços entre as vértebras e isso traz mais saúde para a nossa coluna vertebral. E em termos energéticos também, esses asanas de torção, eles ativam mais o nosso chakra cardíaco, nosso Anahata Chakra. E aí, já está pronto para começar? Vamos lá? Muito bem, deixe os seus pés um pouquinho afastados um do outro, os braços bem soltos. Então começa movimentando o tronco para um lado e para o outro, girando também o pescoço e a cabeça lá para trás. Solta bem os braços, deixa os braços até baterem lá nas costas, massageando um pouco as suas costas. Ótimo. Aí vai diminuindo as movimentações até finalizar. Você vai virar para o seu lado direito, deixa os pés unidos, entrelaça as mãos e inspira tracionando os braços lá em cima. Encontra um ponto fixo à frente e então eleva a sua perna esquerda flexionada à frente. Joelho esquerdo aponta bem para cima e você mantém o olhar em um ponto fixo para te ajudar na estabilidade. Então, mantendo a perna aí elevada e paradinha, nós vamos desafiar um pouquinho mais o equilíbrio, girando o tronco. Então, você vai girar o tronco na minha direção, seu braço esquerdo vai apontar lá para trás, e aí você vai olhar lá para trás. Então, o seu tronco ele gira na direção da perna que está elevada. Perna esquerda elevada, aí você gira para esse lado, braço esquerdo aponta lá para trás. Observa que aqui a gente torna a posição um pouquinho mais desafiadora. Ótimo. Retorna já girando aqui para frente. O braço direito vai lá na coxa, inspira elevando o braço esquerdo e solta o ar descendo lateralmente. Direciona a face como se você estivesse olhando por debaixo da sua axila, para você deixar o tronco, os ombros mais alinhados. A mão que está lá na perna, deixa ela ir deslizando aos pouquinhos. E então solta todo o ar, vai lá no seu ponto máximo. Retorna, inspirando. Vamos compensar a mão esquerda lá na perna esquerda. Inspira, elevando o braço direito. Então, primeiro alonga lá em cima, para só então soltar o ar descendo lateralmente. E aí, novamente, vai direcionando a face como se você estivesse olhando por debaixo da sua axila, alinhando um pouco mais os ombros. Deixa a respiração o tempo todo nasal, ampla. Cada vez que soltar o ar, se o seu corpo permitir, sua mão desce um pouquinho mais. Então vai lá no seu ponto máximo, solta todo o ar. Inspira, retornando. Excelente. Agora gira lá para o seu lado esquerdo. Una os pés, entrelaça as mãos e traciona os braços lá em cima novamente. Encontre um ponto fixo à frente, mantenha o olhar nesse ponto fixo e agora é a perna direita que vai elevar flexionada. Deixa o seu joelho apontar lá para cima, o pé aponta para baixo, mas sem tensão no pé, só levando consciência para o corpo. Cotovelos estendidos. E você estende mesmo os braços. Além das técnicas de torção, a gente vai trazer bastante estímulo de tração da coluna, que é esse alongamento, como se você pudesse afastar as vértebras e as costelas. Mantenha a perna elevada, flexionada, e aí vem girando aqui para frente, afasta os braços lateralmente, e aos poucos direciona a face lá para trás, fazendo uma torção junto com a posição de equilíbrio. Encontre agora um novo ponto fixo e mantenha o olhar nesse ponto fixo para te ajudar a estabilizar.
Excelente. Desfaça a posição e já gira aqui para frente, afastando bem os pés, numa distância de 5 palmos. Essa distância você vai contar com as duas mãos ao mesmo tempo de fora para dentro, porque às vezes a gente tem a tendência de deixar os pés não tão afastados quanto deveria. Então conta 5 palmos aí para mim. Desce o tronco lá na frente, se precisar flexiona um pouquinho os joelhos, e aí com as mãos de fora para dentro você vem contando 2 palmos, mais 2, depois mais 1, 5 palmos. Deu certinho aí? Entrelaça as mãos, inspira tracionando novamente os braços lá em cima. Alonga novamente as costas. Deixa os braços bem coladinhos nas orelhas. E nós vamos descer o tronco até metade do caminho. Então você vai deixar a cabeça encaixada entre os braços bem apontados para frente. E aí imagina que tem alguém puxando seus quadris lá para trás e as mãos bem para frente. Procura deixar o seu tronco paralelo com o solo, como se o seu tronco agora fosse uma mesinha, bem retinha, bem estável. Faça uma inspiração profunda e ao soltar o ar você vai com a sua mão direita no solo, eleva o braço esquerdo, aponta o braço lá para cima e olha lá para o alto, girando o tronco. Vamos compensar? A mão que está lá em cima agora vai no solo e você eleva o outro braço, aponta lá para o alto e olha lá para cima também. Procura deixar o braço bem alinhadinho com o ombro. Às vezes a gente tem uma tendência de deixar o braço um pouco mais lá para trás. Não, deixa ele apontado para cima. Deixa os 2 braços alinhados com os ombros, tanto de cima como de baixo. Ótimo, retorna elevando o tronco. O seu pé direito vai girar para fora. Flexiona o joelho, apoia as mãos no chão. Toca o joelho e o dorso do pé lá atrás no chão. Aqui você vai observar uma coisa, a gente vai deixar o quadril afundar, só que o joelho ele não vai passar da linha do pé. Se o seu joelho está passando da linha do calcanhar, aí você chega o pé um pouquinho mais para frente e depois desce bem o quadril. Eleva o tronco, a mão esquerda vai na perna esquerda lá atrás, a outra mão continua no joelho. E aí você vai abrindo mais o peito, deixando a mão que está lá na perna ir na direção da panturrilha, ou do tornozelo, ou quem sabe do calcanhar. Mas mantendo ainda o quadril lá embaixo, tá? Não sobe o quadril para chegar com a mão lá no calcanhar, não. Desce bem o quadril, estimula a abertura pélvica, uma leve torção com retroflexão. Ótimo. Apoie as mãos no solo e aí você vai girar aqui para frente, sentando sobre os calcanhares elevados, deixando os joelhos bem afastados. Apoie as mãos sobre os joelhos. Faça respirações mais profundas, mais amplas e lentas. Então nós vamos compensar para o outro lado. Então gira lá para o outro lado. Agora o seu pé esquerdo vai ficar na frente e a perna direita estende lá atrás. E aí lembrando que nós vamos deixar o joelho alinhado com o calcanhar, tá? Se o joelho passa assim, ó, do seu calcanhar, aí você chega o pé um tiquinho mais para frente e desce o quadril. Estímulo de abertura pélvica. A mão direita vai na perna direita lá atrás e a outra mão fica na perna frente. E aí você vai abrindo um pouco mais o peito, deixando a mão lá atrás deslizar na direção da panturrilha, ou do tornozelo, ou quem sabe lá do seu calcanhar. Lembra que você precisa sentir o estímulo da abertura pélvica aqui nessa posição, então não eleva o quadril, afunda o quadril. Perfeito, retorna. Vamos passar as 2 pernas para trás. Senta sobre os calcanhares. Você vai unir as palmas das mãos, cruzando as mãos. E aí inspira, tracionando os braços lá em cima. Solta o ar e gira para o seu lado direito, procurando olhar lá para trás.
Aqui um estímulo de torção que trabalha mais a força da musculatura, mais do que o alongamento, né? Normalmente a gente faz torção segurando e empurrando, assim, a gente até aumenta ali o nosso ângulo da torção. Mas aqui é para estimular mesmo a musculatura das costas nessa torção. Solta todo o ar e torce um tiquinho mais. E aí inspira, retornando, mantém ainda as mãos da mesma forma, estendidas lá para o alto. Solta o ar e compensa para o outro lado. Vai direcionando o olhar mais lá para trás. Os braços não precisam ficar completamente estendidos, pode deixar eles um pouquinho mais flexionados, mas procura deixar as mãos mais apontadinhas lá para cima. Vai lá no ponto máximo e aí retorna inspirando. Agora sim, desça os braços. Então vamos nos sentar passando as pernas para frente. Ótimo, entrelaça as mãos e inspira tracionando os braços lá em cima. E aí novamente, alonga bem as costas. Imagina que você vai tocar as mãos lá no teto. Fecha os olhos, deixa a respiração à vontade. Visualiza o afastamento das vértebras, das costelas. Mentaliza o seu corpo aumentando a estatura em alguns milímetros, quem sabe até alguns centímetros. Então alonga bem. A cada nova inspiração você alonga um pouquinho mais, estende mais, aumenta mais o espaço entre as vértebras. Aumenta mais o espaço no seu corpo para fluir a energia da prática, para fluir a energia da vida. Faça uma nova inspiração profunda. E ao soltar o ar, você vai tombar o tronco à frente em Paschimottanasana. Primeiro vai se acomodando na posição, se ajustando. Deixa suas mãos segurarem onde for confortável para elas estarem. Pode ser nos pés, nos tornozelos ou nas tíbias. E a gente aqui vai fazer uma variação do Paschimottanasana. Então, ao invés de você soltar o pescoço e deixar a cabeça pesada, você vai deixar a face bem direcionada para frente. A musculatura do pescoço bem ativa para você deixar a coluna mais alongada, mais alinhada. Deixa os olhos fechados, concentra na sua respiração. Procure aumentar o tempo de soltar o ar. Se possível, inspire em um tempo e solte o ar no dobro do tempo, procurando deixar a respiração o tempo todo nasal, silenciosa, abdominal ou completa. Cada vez que você soltar o ar, deixe o corpo se soltar um pouquinho mais, se acomodar mais na posição. Vamos então no ponto máximo, solta todo o ar, avança respeitando os seus limites. E ao inspirar, desenrole as costas. Ótimo. Você vai flexionar a perna direita e vai segurar com a mão contrária. Flexiona a perna direita e segura essa perna com a mão contrária, em um ponto que dá para estender o joelho. Pode ser no pé, no tornozelo ou na panturrilha. E se você já segura no pé, não é para elevar a perna lá em cima não. Deixa aqui o braço no alinhamento do ombro. O braço direito vai apontar lá para trás. E aí você vai girar a face lá para trás. Procura manter a coluna alinhada. Às vezes a gente quer subir muito a perna e aí as costas vão se desalinhando lá atrás. Então a perna não precisa subir tanto. Lembra que o treino aqui, o foco é a torção. E observa se o seu joelho está estendido. Segura na perna, no ponto que você possa manter o joelho estendido. Vai no seu ponto máximo, solta todo o ar. E então retorna inspirando. E aí compensa agora com a outra perna. Perna esquerda flexiona e você segura essa perna com a mão contrária. Segura a perna esquerda com a mão contrária. O braço esquerdo aponta lá para trás.
E aí você gira, olha lá para trás. Aproveita que você está olhando na direção do seu braço e veja se ele está alinhado com o ombro, se ele não está caindo, se ele não está muito para trás ou muito para cima. Deixa ele mais retinho mesmo. A coluna mais alinhada, o joelho estendido. Segura a perna no ponto em que o seu joelho permaneça estendido nessa torção. Solta todo o ar e avança um pouquinho mais. Ótimo. Retorna, inspirando. Desça a perna. Nós vamos unir as plantas dos pés. E aí a gente não vai deixar os pés pertinho dos glúteos, não. Deixa eles um pouquinho mais para frente mesmo. Apoia as mãos lá atrás e aí vai descendo o tronco até apoiar os antebraços no solo. Solta bem a cabeça lá atrás. Vai ajustando os braços até apoiar o alto da cabeça no solo. Então as costas não vão encostar no chão. Só o alto da cabeça. Ótimo, desfaça a posição, deitando-se, estenda as pernas, afasta os braços lateralmente, deixa os braços no alinhamento dos seus ombros. Flexiona o seu joelho esquerdo, deixa o joelho tombar na direção contrária. E você vai olhar lá para o seu braço esquerdo. Então o seu joelho esquerdo ele vai para a direção do braço direito e você direciona a face para o seu braço esquerdo. Aqui procura deixar os ombros mais apoiados no solo, mesmo que o pé ou o joelho não toquem no chão ainda. E aí aos pouquinhos a perna vai pesando em direção ao solo, sem pressa. Solta todo o ar e torce um pouquinho mais. E então retorna. Vamos compensar a posição. Seu joelho direito flexiona e ele tomba lá para o lado do braço esquerdo. E você gira a face em direção ao seu braço direito. Aproveita já para ver se seu braço está alinhadinho com o ombro. Nem muito para baixo, nem muito para cima e nem à toa. Consciência no corpo. Os ombros bem apoiados no solo. A perna vai pesando aos pouquinhos, à medida que você solta o ar mais lentamente. E o seu corpo vai se acomodando mais na posição. Vai lá no seu ponto máximo, solta todo o ar. E então retorna. Muito bem, esse foi então o nosso treino, a nossa Pocket Class aí da vez, um treino de posições de torção. A gente explorou também as trações da coluna, né? Então alongar bem a coluna para poder torcer, então bem esse movimento mais de amplitude da nossa coluna vertebral. Uma excelente prática para quem sente desconforto, para quem sente tensão na região dos ombros, na região das costas. As torções são muito legais para aliviar essas tensões. Muito importante para a saúde e longevidade da nossa coluna vertebral. Então, se você gostou do treino, deixa aí o seu like. Se você ainda não está seguindo o nosso canal, segue o nosso canal, que ainda vem muitas Pocket Class pela frente e ainda tem outras aí que você pode ir pesquisando no nosso canal. Até um próximo vídeo, nos vemos em breve.